O Acre é uma das 26 unidades federativas brasileiras, sem contar com o Distrito Federal. Localizada no norte do país, mas pode ser considerada o extremo noroeste do Brasil. Esse é um dos estados muitas vezes esquecidos pela população, protagonista de diversos memes e piadas sobre, dentre outras coisas, atrasos tecnológicos. Por conta disso, podemos nos perguntar: e se o Acre fosse vendido para outro país? O que aconteceria? Bom, é disso que iremos discutir hoje. Antes de começarmos, quero lembrar que esse é um vídeo de caráter informativo, educativo e descontraído. A intenção não é ofender as pessoas que têm origem no estado, e dificilmente o território do Acre seria vendido e anexado a outro país por conta dos dados apresentados no decorrer do vídeo. Divirtam-se. O Acre é o 16º maior estado do Brasil, com 152.500 km² de área. É também o 25º maior ou terceiro menor em população, com pouco mais de 730 mil habitantes em 2010, ano do último censo, porém, em 2021, são estimadas 907 mil pessoas. Como dito, está localizado no norte do país, fazendo divisa nacional, em sua grande maioria, com o Amazonas, e um pequeno trecho de terra com a Rondônia. Já internacionalmente, faz fronteira com Peru e com a Bolívia. Esse é o terceiro estado que menos arrecada imposto no Brasil. Foram 4,2 bilhões de reais em 2021, na frente apenas do Amapá com 3,4 bilhões e Roraima com 3,2 bilhões de reais. O total arrecadado no mesmo ano a nível nacional foi de quase 2,6 trilhões, ou seja, representa apenas 0,16% desse montante. A representatividade na captação de impostos a nível nacional é baixa, mas isso se deve a uma série de fatores. A população residente no Acre é muito inferior aos demais estados e, consequentemente, o número de empresas também é reduzido. Fazendo uma comparação injusta com São Paulo, que é o maior arrecadador de tributos no Brasil, com quase 1 trilhão em 2021, tem uma população de 46,6 milhões de habitantes e 5,4 milhões de empresas. Isso acaba tornando o Acre um estado custoso para o resto do país. A cada R$ 100 enviados por estado para Brasília, o Acre tem um retorno de aproximadamente R$ 730, ou seja, 730% de retorno sobre o pagamento dos impostos estaduais. Esse é o retorno mais alto dentre os estados brasileiros. E ainda assim, no ranking do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, está no 17º lugar, atrás de outros que possuem um retorno muito inferior, como São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro. Já na economia, historicamente, a principal atividade econômica do Acre é o extrativismo vegetal, principalmente a exploração de borracha, que foi o responsável pela ocupação do território e pela apropriação da região pelo governo brasileiro. O ciclo da borracha, no final do século XIX, foi o momento da história onde a produção de borracha era uma das principais atividades econômicas do Brasil, o que levou à ocupação do território acreano, que foi, sozinho, responsável por mais de 60% de toda a produção global. Esse era pertencente à Bolívia, que não tinha interesse em ocupar a região. Após conflitos entre brasileiros e povos locais, em 1903, o governo brasileiro pagou à Bolívia 2 milhões de libras esterlinas e o Tratado de Petrópolis foi assinado. A partir de então, o atual território do Acre foi anexado e a exploração vegetal foi sendo desenvolvida. A partir de 2020, o agronegócio voltou a ser um pilar de desenvolvimento no local, com a gestão de Gladson Camelli, o atual governador do estado, que passa por investigação em casos de desvio de verba pública que seriam destinados à educação e infraestrutura. O agronegócio também é a principal fonte econômica do Brasil. Em 2021, os produtos mais exportados pelo país foram o minério de ferro, com 42,2 bilhões de dólares, seguido pela soja, com 37,3 bilhões, e em terceiro, o óleo bruto de petróleo, com 27,4 bilhões de dólares. Hoje o Acre tem 12% do produto interno bruto representado pelo setor, empregando diretamente cerca de 75 mil pessoas. E na pecuária, o Acre exporta 150 mil toneladas de carne por ano, sendo 50% para outros estados brasileiros. Dois pontos favoráveis para o desenvolvimento da agricultura e pecuária são o solo e o clima, que auxiliam na rotatividade de culturas. A soja, hoje o principal plantio do Brasil, pode ser cultivada em 120 dias, seguido por 120 dias de milho e finalizando a rotação com a cultura bovina, tornando totalmente viável a safra de 3 produções. No entanto, um dos principais problemas da região, além da questão de preservação ambiental da floresta amazônica, é o escoamento dessa produção,
Enquanto seus vizinhos, como a região de Manaus, possuem portos em todo o rio Amazonas, o Acre não tem uma forma simples de escoamento da produção, apenas por meio rodoviário, com estradas precárias e frete com alto valor agregado, devido à alta recente do preço do barril de petróleo e a grande distância aos mais próximos portos de distribuição. O preço dos combustíveis sofreu as recentes variações devido a uma medida feita pelo então presidente Michel Temer, colocando em prática a política do PPI, o preço de paridade de importação, onde a Petrobras teria os preços reajustados pelo mercado internacional. Isso, por um lado, fez a empresa lucrar bilhões de reais por ano, mas agora temos o valor dos combustíveis atrelado ao preço que o mundo paga, podendo ter alteração com a variação do preço do barril do petróleo e também do dólar. Os meios hidroviários de escoamento são extremamente precários, já que o único porto no rio Juruá, um afluente do rio Amazonas, que fazia divisa entre o Acre e Amazonas, está fora de operação, sendo o porto mais próximo no rio Envira, na cidade de Envira, que não tem nenhuma ligação rodoviária direta com o Rio Branco, a capital do Acre. Já a malha ferroviária de todo o país é toda concentrada na região sul a nordeste, sendo o ponto de distribuição mais próximo para essas regiões em Canaã dos Carajás, no Pará, a quase 3.000 quilômetros de distância da capital acreana. Assim, uma das formas de escoamento da produção é fazendo o trajeto de Rio Branco para Manaus, utilizando a BR-319 com pequenos trechos asfaltados, e em grande maioria estrada de pedra. Dessa forma, a produção agrícola no estado é afetada por muitos fatores, e os produtores precisam reduzir margens para manter o valor dos produtos competitivos no mercado nacional. Isso falando dos grandes produtores. As comunidades locais precisam vender em feiras regionais e, no máximo, para transportadores na capital. Uma saída para isso é a venda dos produtos de escoamento no porto de Alcalau, em Lima, o porto de Matarani e também o porto de Pisco, ambos no Peru. A estrada, por mais que seja de pista simples, está totalmente asfaltada, com trechos desgastados, mas circulável. Outra informação relevante é que o Acre é o único estado brasileiro que tem 2 vizinhos entre os 5 principais compradores externos, sendo o Peru e a Bolívia responsáveis por 25% de todas as transações externas do estado, além da recente inauguração da ponte do Abunã, ligando o Acre a Rondônia, gerando uma nova rota de ligação dessa região do Brasil ao Pacífico. Mas então, o que aconteceria se o Brasil vendesse o Acre? Como comentado, o Acre tem uma representatividade pequena na economia brasileira, mesmo no extrativismo vegetal, estando atrás de muitos outros estados. Na produção de carne, não estão no top 10 maiores produtores, e na soja também não se encontram no top 12. Já o PIB acreano é o segundo menor do Brasil, com 13,9 bilhões de reais, apenas à frente da Roraima. Esse valor representa apenas 0,16% do PIB brasileiro, equivalente à quantidade de imposto arrecadado. E a indústria representa apenas 7,2% do produto interno bruto estadual, que equivale a 0,1% do nacional. São números realmente muito baixos. Caso o estado fosse vendido, o Peru seria o principal país a ser ofertado, pela sua grande extensão litorânea e a quantidade de portos para exportação dos produtos do Acre, e também pela maior proximidade do estado ao oceano. Claro, como tudo, existem problemas a serem analisados, como as questões socioculturais, ambientais e também estratégicas do governo federal e forças armadas, mas não vamos focalizar nesses detalhes. Caso esse seja o caso e o Peru tenha interesse na compra, o Acre poderá agregar muito pouco também. O PIB peruano é de 202 bilhões de dólares, o que convertido a reais na cotação atual de 4,62 fica em 933,24 bilhões de reais. Portanto, em números, nosso estado representa 1,5% do PIB, e se a compra fosse realizada, representaria apenas 1,49% do PIB do país. E quanto o Peru estaria disposto a pagar pelo nosso estado? Esse cálculo é difícil de ser feito, mas considerando o PIB de 13,9 bilhões de reais, uma extensão territorial de 152.500 km², sendo 47% áreas de proteção ambiental, ou seja, 71,6 mil km² inutilizáveis para a produção agrícola, os problemas sociais grandes como a falta de saneamento básico e levando em conta o preço do Brasil levantado pela Brand Finance de 764 bilhões de dólares, aproximadamente 50% do PIB nacional atual, podemos refletir e chegar à conclusão que o Acre poderia ser vendido por 6,35 bilhões de reais, ou 1,38 bilhões de dólares. Pouco menos que 1,5% do PIB peruano. Novamente, esse é um valor meramente especulativo,
levando em consideração alguns fatores como citado. O real valor é impossível de ser calculado por cidadãos comuns. Agora, pensando na Bolívia, a representatividade do Acre seria maior, pois o PIB é de apenas 36,7 bilhões de dólares, ou 170 bilhões de reais. Portanto, o Acre representa 8,18% do país, e se fosse comprado, passaria a representar 7,56% do PIB nacional. Novamente, podemos pensar em um valor semelhante de compra, ou até um pouco superior pela maior influência desse território no produto interno da Bolívia. Como informado, a chance de algum desses cenários acontecer é remota, principalmente pelo pouco interesse de qualquer parte por esse movimento, seja pelo valor que o Brasil vai arrecadar ou pela pequena relevância do Estado no país que comprará. Mas caso aconteça, a influência na economia nacional seria praticamente irrelevante e suprida por medidas conjuntas de governos federal e estadual. No caso do PIB, teríamos uma pequena redução na casa dos 0,2% e um recuo momentâneo de 900 mil habitantes. Mas por outro lado, o governo poderá redistribuir os recursos captados por impostos para outros estados, já que isso é uma medida extremamente necessária desde agora. O vídeo de hoje foi esse, espero que compreendam a mensagem e que esse foi mais um vídeo de cunho educativo e informativo. Compartilhem o canal para mais pessoas compreenderem o mundo econômico e sem mais, vou ficando por aqui. Um abraço.